Passando mais uma tarde com a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João 13, versículo 7, que diz assim: O que eu faço agora, você não sabe, mais tarde você entenderá. Essa foi a resposta do Senhor Jesus para Pedro na ocasião. Mas muitas vezes, nas nossas vidas também é assim. Muitas vezes a gente não tem respostas, para aquilo que nós estamos passando, para as lutas que nós estamos enfrentando, para uma adversidade, para uma enfermidade, para tantos questionamentos que se levantam na nossa vida todos os dias. Nem tudo nós temos resposta, mas o Senhor está falando, como Ele falou para Pedro: o que eu faço agora, você não sabe, mas mais tarde você entenderá. Então, nós temos que tirar toda a preocupação do nosso coração e lançar o nosso medo, lançar a nossa ansiedade, lançar as nossas preocupações, Porque o Senhor diz na sua palavra que Ele tem cuidado de nós, Vamos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e lançar todas essas coisas que vêm para muitas vezes querer nos atormentar, para muitas vezes querer vir com questionamentos, o porquê eu estou passando por isso, ou porque eu estou passando por aquilo. Nós não vamos entender tudo. Você não sabe agora. Você pode não entender agora, mas mais tarde você entenderá. Muitas coisas na minha vida, durante a minha caminhada, que eu não entendia. E somente agora o Senhor tem aberto os meus olhos e eu tenho entendido o porquê de muitas coisas terem acontecido. No livro de Jó, quando a gente vê toda a adversidade que Jó passou, na sua vida, chega um momento em que a sua esposa, sua mulher, ela fala para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele falou assim: eu receberei o bem do Senhor e não receberei o mal? Como falas tu, uma louca mulher? Então, mesmo diante de toda a luta, de toda a provação, de toda a dor, de toda a chaga, de todas as perdas de bens materiais, de filhos, de tudo que Jó perdeu. Mesmo quando indagado pela sua mulher: amaldiçoa esse teu Deus, de que serve esse teu Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre, não resta mais nada para você. Ele fala: como falas uma louca mulher? Assim tu falas. Receberei eu o bem do Senhor e não posso receber o mal? Será que nós só podemos receber as coisas boas? Será que nós só podemos passar por coisas boas? Nós não podemos passar por nada, por lutas, por dificuldades, por aflições? Era isso que o Jó estava respondendo para ela. E se a gente for olhar no final da vida de Jó, lá no capítulo 42, quando ele diz, através de tudo que ele passou, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, agora os teus olhos me veem. Então, eu quero dizer nessa tarde que Jó precisou passar por tudo o que ele passou. Se nós formos olhar a história de Jó, muitos de nós não suportaríamos nem 1% do que ele passou e sofreu. Mas somente lá no final, no capítulo 42, ele fala:
Eu conhecia o Senhor Deus somente de ouvir falar, mas somente agora os meus olhos te veem. Então, muitas vezes nós conhecemos o Senhor muitas vezes só de ouvir falar, mas o Senhor, através de muitas coisas que vêm sobre as nossas vidas, Ele está nos aproximando a Ele. Ele está fazendo com que a gente venha criar uma intimidade, um relacionamento, uma confiança nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos conhecer a Deus de verdade, para que os nossos olhos venham ver verdadeiramente quem é o Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer que muitas vezes todos os nossos processos, todas as nossas lutas, né, que vem para nos aproximar de Deus, aleluia, toda a bagagem que nós carregamos na nossa vida, todas as experiências que nós passamos, que o Senhor nos permite passarmos, sejam elas boas ou ruins, aleluia, elas são bagagens que o Senhor nos está dando, aleluia. Quanto maior, aleluia, for as nossas tribulações, quanto maior for as nossas lutas, quanto maior será o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Então nós não podemos dizer, Senhor, por que disso tudo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Mas nós devemos dizer, Senhor, para quê? Para quê? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor deseja de mim? O que eu posso aprender com isso que eu estou passando? O que eu posso aprender com isso que eu estou vivendo? Qual o testemunho, aleluia, que o Senhor, aleluia, eu vou ter para contar diante de tudo isso que eu estou vivendo? Porque quanto maior for a afronta, quanto maior for a perseguição, quanto maior for a luta, quanto maior for aquilo que você esteja passando nesse momento, você esteja vivendo nesse momento, maior é o propósito que Deus tem na tua vida. Maior vai ser o propósito que você vai carregar na sua vida, vai ser o testemunho que você vai ter para dar. Porque sem lutas a gente não tem vitórias. Sem lutas a gente não tem como contar testemunho, a gente não tem como ter experiências. E o Senhor está nos chamando a viver experiências com Ele, das quais muitas vezes a gente não queria e nem gostaria, mas que é necessário para que o Senhor venha aperfeiçoar as nossas vidas na sua presença, para que o Senhor venha estar forjando o nosso caráter, a nossa vida com Ele. O Senhor está nos chamando a ter uma intimidade nesse tempo, uma intimidade maior, uma busca maior, um desejo maior, um amor maior, uma devoção maior pelo Senhor, independente daquilo que está vindo sobre as nossas vidas, daquilo que nós estejamos passando. A palavra em Salmos diz, provade e vede que o Senhor é bom. Nós temos que provar. Não só ouvir o que as pessoas têm a falar de Deus, mas nós temos que ter nossas histórias, nossas próprias histórias para contar, as nossas próprias experiências com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde. Que o Senhor venha nos fazer entender que o que acontece agora na nossa vida, né, que talvez esteja acontecendo nesse momento na tua vida, na tua história, seja um momento difícil, seja um momento de que você não esteja entendendo nada, mas desista de querer ficar se questionando, desista de querer ficar se perguntando. Aleluia. Porque Jó disse, eu te conheci apenas de ouvir falar. O Senhor está nos chamando para perto.
O Senhor está nos chamando para perto nessa tarde, através das nossas dores, através das nossas lágrimas, através do nosso choro. O Senhor está nos chamando para perto. O Senhor nos está convidando, aleluia, para viver algo sobrenatural que de outra forma nós não viveríamos se tudo fosse sempre maravilhas na nossa vida, se a gente não tivesse nenhuma luta, nenhuma prova, nenhuma dificuldade. Será que nós estaríamos tão perto do Senhor quanto nós estamos nos momentos difíceis? Eu sempre digo que não deve ser dessa forma. Em todo tempo nós temos que estar diante do Senhor, mas muitas vezes quando nós estamos com a nossa vida com tudo muito no lugar, tudo muito certinho, a gente dá uma relaxada. Muitas vezes a gente quer fazer como o rei Davi, diante de uma guerra, ele colocou os seus soldados para estar lutando lá, para estar guerreando, e ficou no palácio descansando, passeando, dormindo. E por causa dessa atitude dele, de não vigiar, de não buscar, ele caiu em um grande pecado. Muitas vezes nós podemos cair em grandes ciladas, em grandes erros, em grandes pecados, quando está tudo muito folgado na nossa vida, quando está tudo muito bem, e a gente começa a se distanciar do Senhor, a gente começa a tirar os olhos do Senhor, a gente começa a não ter a nossa busca como a gente tinha antes, a gente começa a não orar como a gente orava, a gente não jejua mais, a gente não... Nada tem mais importância, muitas vezes só as nossas coisas, só as nossas prioridades começam a falar mais alto. E a palavra de Deus diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça. É o reino de Deus e a sua justiça que vai preencher as nossas vidas. As demais coisas que serão acrescentadas é apenas o acréscimo mesmo, como já está falando. Elas serão acrescentadas. Mas o que vai preencher a nossa vida, o que preenche a nossa vida é o reino de Deus e a sua justiça. É fazer a vontade do Senhor. É buscar o Senhor enquanto se pode achar. É invocar o nome do Senhor enquanto está perto. Então, essa palavra que eu deixo para as nossas vidas nessa tarde, que no lugar do questionamento, você adore, que no lugar do questionamento você ore, que no lugar do questionamento você busque mais a Deus, mais a Deus, ainda que Ele não tenha te respondido, talvez você não tenha resposta ainda para as suas queixas, talvez você não tenha resposta para o que você está vivendo ainda nessa tarde. Mas eu quero dizer que mais tarde você entenderá. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Agrada-te, preocupa-te em agradar ao Senhor. Aleluia. E Ele concederá o desejo do teu coração, diz a palavra. Nós não temos que questionar o momento da minha vida, um momento na minha vida de anos atrás, e que eu comecei a deixar esses sentimentos de questionamentos entrar no meu coração, e isso me trouxe um grande pesar, porque não é isso que Deus queria de mim. Deus queria que eu me entregasse à plenitude do seu Espírito, à sua vontade, e as demais coisas Ele faria, porque é apenas uma consequência. Quando você busca o reino e a sua justiça, consequentemente,
Todas as demais coisas Deus vai acrescentar. Nós não precisamos buscar a Deus, servir a Deus por causa dessas coisas. Por causa de dinheiro, por causa de carro, de casa, de comida. Mas, consequentemente, quando nós, aleluia, estamos na presença de Deus, fazendo a sua vontade, parando de nos questionar e olhando para Jesus, o Senhor vai acrescentar todas as coisas que eu questionei a Deus em um momento lá atrás da minha vida. Quando eu verdadeiramente compreendi que, como Jó, eu tinha que conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas precisava ter um encontro pessoal com Deus, viver uma vida com Deus real. Ele fez todas as coisas que ele tinha que fazer e que ainda vai fazer, porque ainda tem muitas coisas que ele vai fazer. Então, para finalizar essa palavra, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como ao meio-dia. Ele é aquele que julga as nossas causas, ele é aquele que vê a nossa necessidade, que conhece o nosso choro, que diz que o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Ele conhece a nossa vida. A palavra de Deus diz, pode o barro, nós que somos barro, contender com o oleiro, com o Criador? Não, nós não podemos contender com o nosso Criador. Nós só podemos adorá-lo, nós só podemos glorificá-lo, nós só podemos amá-lo, nós só podemos esperar para que ele venha se levantar ao nosso favor e venha nos dar todas as respostas que nós estamos precisando, mas no tempo dele, no momento dele, ele vai esclarecer, no momento dele, ele vai agir, no momento dele, ele vai ter todas as respostas, ou algumas respostas das quais nós ainda não temos hoje. Amanhã ele vai esclarecer tudo. Ele vai abrir como se abrisse um livro diante de nós e vai falar assim, minha filha, meu filho, lembra quando você passou por isso? Lembra quando você passou por aquilo? Aleluia. Foi por isso e por isso. Foi para que a minha glória se manifestasse na tua vida. Foi para que o meu poder se aperfeiçoasse na tua fraqueza. Foi para que o meu nome fosse glorificado. Então é isso que nós temos que entender com essa palavra. Aleluia. Que nós nascemos, aleluia, para glorificar o nome do Senhor. Que a nossa vida foi feita para glorificar o nome do Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, em tudo, o Senhor quer que, aleluia, o nome dele seja glorificado na nossa vida. Aleluia. Em tudo que somos, em tudo que pedimos, em tudo que ele nos dá, em tudo que ele faz por nós. É o nome dele que tem que ser glorificado. E tem coisas que, se não for para o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida, ele não vai permitir que aconteça. E se não for para dar glória a ele não vai permitir que aconteça. Então nós temos que entender o tempo de Deus. O tempo de Deus que diz que é um tempo para todas as coisas. Há um tempo de Deus para todas as coisas, para as nossas vidas. E até para a gente entender, e até para muitas vezes ele quebrar um certo silêncio que muitas vezes a gente sente o Senhor no silêncio, e nós não temos respostas. Mas quando chegar o tempo do Senhor, ele virá com resposta para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus.
essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir nessa tarde, Senhor, que o Senhor esteja visitando a cada pessoa que está ouvindo essa palavra, cada questionamento, Senhor. Pessoas que estão olhando para as suas vidas e não têm respostas, Senhor, para aquilo que elas estão vivendo. Mas a palavra do Senhor para nós nessa tarde é que aquilo que nós não entendemos hoje, Senhor, amanhã o Senhor nos fará entender, o Senhor nos fará compreender o porquê de todas as coisas, Pai. Nos ensina a confiar em Ti, nos ensina a confiar na Tua palavra. Aleluia, nos ensina a confiar, Senhor, que Tu és um Deus que trabalha por nós. Nos ensina a esperar com paciência as respostas quando o Senhor está em silêncio, a entender que muitas vezes o Senhor silencia, mas isso não é sinal de que o Senhor não está trabalhando. Antes, o Senhor está trabalhando ainda mais, Pai. Nos ensina a entender o Teu tempo para todas as coisas, porque a Tua palavra diz que há um tempo determinado, Senhor. Há um tempo determinado, Pai, para todas as coisas na nossa vida. Há um tempo, Senhor, aleluia, para as nossas bênçãos. Há um tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo, Senhor, de deixar de abraçar. Há tempo para tudo, Senhor, e muitas vezes nós queremos correr contra o tempo e nós queremos, Senhor, determinar o tempo, Pai. Mas o tempo é determinado por Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a confiar na Tua palavra. Nos ajuda a confiar na Tua palavra, Senhor. Que aquilo que nós não entendemos hoje, amanhã, e esse amanhã pode ser amanhã, ou pode ser depois da manhã, ou pode ser daqui a um ano, você e eu podemos entender perfeitamente qual é a vontade do Senhor, ou qual foi a vontade do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E fora disso, o Senhor não fará nada nas nossas vidas. O Senhor não fará nada nas nossas vidas sem que o Seu nome seja glorificado, como eu havia falado, Deus, em nome de Jesus. Que Teu nome seja glorificado na vida, Senhor, de cada pessoa que porventura ouvir, Senhor. Aleluia, Senhor, ver, Senhor, esse vídeo, Pai, que Teu nome seja glorificada, que a vida dela seja um testemunho de cura, que a vida dela seja um testemunho no seu casamento, que a vida dela seja um testemunho na sua vida financeira, no seu trabalho, naquilo que o Senhor vier a fazer na vida dela, na sua vida sentimental, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para glorificar o Teu nome, Pai. Glorifica o Teu nome na vida de cada um nesta tarde. Glorifica o Teu nome na vida de cada um nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome. Atende os pedidos, atende as petições, Senhor. Ouve os clamores dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Ouve a oração, ouve o clamor, Senhor. Envia o socorro, envia a resposta ao Teu tempo, Senhor. E glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Quem puder estar compartilhando essa mensagem, né, dividindo essa mensagem do Senhor, quem puder estar curtindo, né, ou se tornando, né, um seguidor aí no YouTube, né, nesse canal ao qual o Senhor tem me colocado para estar levando a Sua palavra, puder compartilhar essa palavra que possa ter falado ao seu coração e que também venha falar ao coração de alguém que você conhece, que esteja passando por um momento de questionamento, por um momento de dores, de lutas, de perdas, de luto, e que não está encontrando no momento uma resposta. O Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta nesta tarde.
mas nós temos que entender que é o tempo dele, é no tempo dele, é no tempo dele. E nós temos que saber esperar o tempo do Senhor. É difícil, mas nós temos que saber esperar o tempo do Senhor, aguardar. Aleluia, aleluia. O Senhor nos responder, o Senhor vir com socorro, o Senhor vir com a providência, o Senhor vir com a cura, o Senhor vir com a libertação de um filho nosso, de um parente nosso, o Senhor agir. Nós temos que entender que nada é no nosso tempo, mas nós temos que semear a oração. Nós temos que semear uma oração, nós temos que semear uma palavra, nós temos que confiar, nós temos que dobrar os nossos joelhos, nós temos que orar, nós temos que clamar. E ao seu tempo, o Senhor fará todas as coisas, amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando a todos nessa tarde e que, de alguma forma, essa palavra tenha falado ao teu coração, amém? Deus abençoe.